Detesto meu primeiro nome, Divaldo. Angelim Veras, mas sou conhecido como Veras. Eu não me considero nada, mas sou tudo. Veras foi assim, o Gerginê da Bahia. O Veras era um goste, né? Um marginal. O Porra Louca, o Bon Vivant, o curta o momento como se fosse o último. Os poucos tiveram essa capacidade de dançar conforme a dança que a vida tocou. Vera somos nós, não importa quem seja. Vera saiu de Pernambuco com 18 anos de idade, foi ser paraquedista no Rio de Janeiro. Foi paraquedista, depois saiu, ficou trabalhando no Rio um tempo e foi para Salvador, morar em Salvador. Quando chegou em Salvador, Veras trabalhava numa boate muito famosa na época, que era a boate dos artistas, que chamava Anjo Azul. Era ele e um sócio americano dele. E nessa boate, ele conheceu o Popó, que no caso é minha tia, com o qual começou a namorar e noivaram e depois casaram. O papai não queria muito porque achava que artista era moleque, era safado, né? Mas finalmente acabaram casando. Veras nasceu pobre, inteligente, chegou ao Rio de Janeiro, conheceu pessoas ricas, se aproximou de artistas, conheceu essa mulher dele aí, de Popó Muniz, aí herdou a fortuna o sogro dele foi o maior cacauicultor do mundo, individual do mundo, Edísio Muniz Ferreira. Depois que ele casou com ela, ele vendeu a boate e veio morar numa fazenda aqui no interior que ela tinha recebido de herança do pai dela. Ele não plantou cacau. Ele usufruiu, né? O tempo que viveu com ela, usufruiu do que papai deixou, né? E a década de 60, que é quando Veras, né, realmente encontra essa cultura cacaueira, é uma década bastante rica. Nessa década nós temos em Piauí Euclides Neto, que em 63, né, ganha para prefeito, e aí começa uma série de inovações em Piauí, como por exemplo a criação do parque, o Parque José Tiara, que vai marcar significativamente, né, a produção, tanto em termos de gado, quanto em termos de inovação técnica e científica na área do cacau. O cacau era ouro na época, né? O cacau era... Você vendia a safra do ano que viesse ainda e todo mundo comprava. O cacau foi uma riqueza. A maior riqueza da Bahia foi o cacau, indiscutivelmente, né? Porque deu muitas divisas para a Bahia também o cacau. Com uma safra de cacau, o sujeito conseguia trocar de carro, não só um, quanto vários,
conseguia comprar apartamento em Salvador, né? Conseguia modificar significativamente sua vida. Ele gastava viajando, ele gastava comprando bons carros, fez uma casa maravilhosa em Itapuã, mas o que ele gostava mesmo era de viajar. Uma vez por ano, Veras ia à Europa e aos Estados Unidos, qualquer parte do mundo que desse vontade, ele viajava. Veras, por exemplo, tinha uma Mercedes de acordo com o terno que ele vestia. Se ele vestia um terno de cor azul, ele tinha um carro azul, uma Mercedes azul. Só andava de Mercedes Sport, Mercedes do ano, viajando para a Europa, numa vida maravilhosa, e aí... Mas tudo isso dentro de uma estética, buscando a estética, porque Vera era também um artista. Era um homem muito sintonizado com as artes, amigo de Carlos Bastos, de Luiz Jasmin, dos grandes nomes das artes plásticas da Bahia e do Brasil. Uma figura bastante controvertida, né? Então há aquelas pessoas que o veem de uma maneira e outros de outra, né? Então, por exemplo, há uma ideia assim meio negativa, né? Uma visão meio negativa dele, e há uma visão mais positiva. Eu me incluo nessa segunda, né? Veras conheceu grandes intelectuais, grandes celebridades, foi amigo de Pelé, amigo de outras celebridades da vida nacional e internacional. Veras foi em festas em Rei Charles. No tempo anterior, né, esse tempo das vacas gordas, vamos dizer assim, né, ele trouxe muita gente, né, do Rio, principalmente do Rio, né, para cá. Eu me lembro, até escrevi sobre isso, né, trouxe o Len Dale, né, um coreógrafo, cantor norte-americano que influenciou muito a música popular brasileira. Ele trouxe para cá, para a fazenda que ele tinha aqui, né. Veras representou assim Veras foi um anarquista. Anarquista assim no sentido maior do que vem a ser anarquista. Ele representou assim o deboche, Veras ensinou os barões do cacau a gastarem dinheiro. Que antigamente eles ganhavam dinheiro, acumulavam dinheiro e não sabiam viver. E Veras ensinou esse povo a viver. Veras ensinou de uma forma bem debochada que a vida não se resumia a enriquecer e guardar a riqueza, mas também ganhar o dinheiro e gastar o dinheiro pelo lazer, pelo bem-estar. Olha, o pudor tira de nós o valor. Porque pudor é uma coisa chamada limpeza. Tem que ser areado, né? Imagine nos arranhar todo dia para limpar a gente. E a mente não se atinge com um bom brilho. Que vai contra o sistema, vai contra a ordem do dia, né? Vai contra a ordem do dia. Uma total descontextualização com a realidade local. A realidade local é que Piauí, uma cidade pequena, um povo mais tradicional, e aí você tem um determinado grupo cheio de dinheiro, sem saber o que faz com tanto dinheiro, que curte em Salvador, curte no Rio, e de repente, quando vem aqui na cidade, quer trazer essas inovações de forma totalmente impactante. Veras mostrou o mundo essa cidade. Veras trouxe muita gente de fora, muito artista para aqui. Veras trazia muita gente importante, muita gente glamourosa. Veras realmente fez um movimento aqui na cidade, um movimento diferente. Não só aqui, como em Salvador também. Qualquer movimento que acontecesse em Salvador tinha que passar pela casa de Veras. Sexo, droga e rock and roll. Era regado assim, com as pessoas mais malucas que podia existir em Piauí, na região. Aí vinha gente de Salvador, Dizzy Crocletes, Lenny Daly, e outras pessoas assim que do High Society de São Paulo, da vida noturna do Leblon, de Copacabana, de Ipanema, pessoas assim que a gente aqui nem conhecia, mas bem exóticas e bem
bem diferentes da província, dos tipos provincianos. As festas de velas como era os anos 70, era uma mistura. Tinha de tudo, tinha gente da alta sociedade, tinha gente do mundo underground, tinha artistas famosos, tinha atores da Bahia, tinha pintores, tinha todo mundo. Quem tivesse acontecendo no momento estava ali nas festas. Recebia Pelé, recebia muita gente famosa. A Veras curtiu muito. Ele e a mulher dele recebiam demais. Todo fim de semana recebiam o pessoal que vinha de Salvador, da Europa, já vinham direto, ficava no hotel e fim de semana era com eles. E eles que bancavam tudo, né? Já teve épocas de chegar no apartamento de Veras, na Vitória, e de estar o atual governador da Bahia e o ex-governador da Bahia numa festa de Veras. E tipo, ele representa o símbolo do maluco e piauense, saca? O farrista, o endinheirado que estarrava, que não estava nem aí com amanhã, que o dinheiro brotava de umas árvorezinhas, sacou? Dava os frutos, ele colhia e fazia o que ele fez, né, velho? Dinheiro não é para se perder, é para se usar. E eu usei da maneira mais agradável possível. Gastar o dinheiro não é a coisa mais importante, pelo comportamento dele, pela maneira dele ser, pela inteligência, pela cultura vasta que Veras tinha, pela maneira de tratar as pessoas. Veras tinha um carisma muito grande. O dinheiro era só um detalhe. Uma vez eu entrevistando Veras numa emissora de rádio aqui, então eu perguntei a Veras assim, e como era Gênio Jope? Ele respondeu assim, de uma forma assim, bem Veras mesmo, bem a cara dele, feia e fedorenta. Tem Gênio Jope, nada menos do que aquele monstro sagrado do blues internacional. Ele disse que nesse período, quando ele era dono da boate Anjo Azul, em Salvador, que foi uma das referências da vida noturna de Salvador nos anos 60, ele disse que teve esse encontro com Janis Joplin, e preparou uma cama de pétalas de flores, para transar com Janis Joplin. Por aí você imagina, sim, o grau de poesia e de extravagância de Veras. Tu sabes o que eu gosto na mulher? Primeiramente a beleza, depois a burrice. Que mulher inteligente, todas são minhas amigas. E mulher burra torna-se minha amante. Veras usava cocaína, maconha, e sei lá, tantas outras drogas lá. Deve ter até experimentado heroína, ópio. Imagino, porque vivia nos Estados Unidos, naquele tempo da loucura, do movimento hippie daqueles anos. Participou da vida noturna, aquelas boates bizarras, aqueles ambientes muito loucos de Nova York. Então, é de se deduzir que ele usava droga. Veras, era muito fácil você ver o Veras na Praça Rui Barbosa. Praticamente todos os dias Vera estava na praça. Infelizmente, ele geralmente não estava bem. Teve uma vez que ele estava aqui na Praça Rui Barbosa e estava tendo uma exposição de feira de livro espírita, que o pessoal sempre expõe aqui. E o que aconteceu? As mulheres olharam para ele assim e falaram: tá vendo aí, Veras? Tudo de sua vida, o que você fez? Você hoje está aí e tal, teve tanta coisa e tá assim. Aí ele, minha amiga, ele sempre falou assim: minha amiga, o verdadeiro sentido da vida é ser feliz. E eu fui, eu sou. Até sendo mendigo, ele continuava dizendo que era feliz. E aí eles ficaram quietos, ele seguiu, continuou, sentou num banco e passava a tarde, cruzava as pernas sempre de forma bem centrada, assim, ficava olhando, admirando. E quem chegasse para conversar com ele podia conversar qualquer coisa, que ele conversava abertamente. Sempre bem esclarecido das ideias e tal. Então a vida é assim. A vida não é aquela coisa que você planeja. A vida é, sabe o quê? O inesperado.
Veras virou mendigo, rapaz, é uma coisa complicada, porque Veras vendeu a fazenda, foi morar no Rio de Janeiro, levou o dinheiro da fazenda para o Rio de Janeiro. Porque depois ele separou da mulher, ficou com a fazenda para ele, a mulher ficou com o resto do patrimônio. Ele vendeu a fazenda dele aqui e foi morar no Rio de Janeiro. Levou o dinheiro, chegou lá, ele não soube investir o dinheiro, por loucura, não sei por que foi, gastou o dinheiro todo. É a leitura de que ele foi um perdulário, sabe? Um pródigo. Entende, Tiago? Então, é essa questão do valor material, né? Que essas pessoas estão muito preocupadas com o valor material. Como é que um sujeito que tinha 1000 fazendas e tudo mais abre mão disso tudo e fica pela rua como se fosse mendigo, né? Eu sinto saudades daquilo que eu gostaria de ter. E sabe o que é que eu gostaria de ter? Nada. Porto da Barra, Salvador. Estive com Veras uma vez, ele convivendo com alguns mendigos, Beço, o nome dos mendigos, Beço, Abelha, tinha outros nomes. E aí os caras tinham assim, um maior carinho por ele. E não deixavam ninguém mexer com ele. Aí eles dormiam lá, mendigos, cachorros, todo mundo ali naquele grande, numa daquelas encostas do grande hotel da Barra. E o carinho que eles tinham por Veras é porque eles justificavam por Veras ser o único que falava inglês, que falava francês, que falava alemão, que podia pedir, mendigar de uma forma, em outras línguas. Era o poliglota do grupo. E Veras falava cinco idiomas. Eu acho que ele foi mendigo porque quis. Veras foi mendigo porque quis. Ele disse que se sentia bem ali, ele se sentia um poeta ali no meio dos mendigos, ele declamava poema no meio dos mendigos. Veras era considerado no Porto da Barra o mendigo que falava inglês. Era tanto que Veras tinha amigo meu que ia fazer intercâmbio, ia para Inglaterra, que conversava inglês antes com Veras aqui para aperfeiçoar inglês. Ele escrevia muito poema. Ele chegou a escrever um livro de poemas que não foi publicado. Viver é ter direito a tudo. É não ter nada pensando que tem. As sacações dele, né, que a gente comentava, né, a respeito de arte, de política, né, de história, além de inteligente, culto, né, que são duas coisas diferentes, né? Não sei, nós não sabemos porque a pessoa se ampara no mundo que ele amparou. Ninguém sabe, né? Esse mundo é uma bola, ele anda e depois desanda. Ele desandou. Eu acredito que a vida dele, não só por causa do dinheiro, mas ele é história. Onde ele passou, deixou um pedaço da sua história. Ele morou numa base de 4 anos, quase 5 anos. Naquela casinha ali. Rapaz, é uma pessoa muito decente. Educado, educação e tanto. Eu nunca vi um homem daquele. Até hoje, essa idade que eu tenho, eu nunca vi uma educação daquela. Não tinha boca para ferir ninguém nesse mundo. Todo mundo tem medo da solidão. Eu sou amigo íntimo. Quando eu estou só, querida, sabe o que é uma coisa que faz mais barulho? O silêncio. Quando eu fico aqui sozinho, tão bom. Que o silêncio, em silêncio, me pergunto. Sabe o quê? Nada. Acho que Veras representa um pouco tipo, desse berço que é Ipiaú, porque naquele tempo, justamente pela questão das pessoas terem muito dinheiro, pela questão da galera ter uma condição financeira bastante elevada,
as pessoas elas buscavam viajar, elas buscavam ir para outros lugares, e nisso elas obtinham outras culturas, outros valores, e nisso aglutinaram, tipo Ipiaú. Ipiaú é tido como uma terra de maluco, terra de louco, mas justamente deve ser as pessoas como ele, sabe, que trouxeram novos valores, novas culturas, agregaram tudo isso aqui. Tipo, as pessoas iam para a Europa e traziam coisas que existiam na Europa que aqui era tipo loucura. Por exemplo, mini saia. As mulheres daqui começaram a usar mini saia antes que as outras mulheres, porque tinha uma concepção de pessoas de fora. E Veras influenciou muito nisso, né, velho? Certo? Trazendo novas concepções de novos lugares para Ipiaú. Mas ele dizia para mim que ele era feliz daquela maneira. Que ele conheceu todas as camadas sociais, e onde ele encontrou mais realidade, mais amigo e mais tudo foi quando ele ficou no Mendigo. Conversei com Veras mais no tempo da sarjeta do que no tempo do Fausto, do Palácio, da vida que ele... Desse tempo eu não tinha amizade com ele, não posso assim testemunhar bem essa época desse tempo, mas vi, testemunho Veras convivendo com os mendigos, Veras declamando poesias nas ruas de Ipiaú, Veras pedindo R$1 para comprar uma cachaça, Veras trazendo assim um exemplo de que pode acontecer com o ser humano. Não sei, eu acho que ele sentia liberdade para beber, para fazer o que ele quisesse ali no meio dos mendigos dele. Ele era o líder dos mendigos, de cara. Ele fazia um movimento social, até no meio dos mendigos, Veras fez um movimento social. Hoje eu sou um alcoólatra. E ninguém gosta de alcoólatra. Por quê? Se eu usasse cocaína e tudo, todo mundo me convidava para eu ir chegar. Mas a cachaça, como é liberada, é coisa de pobre. Aí ninguém liga. Ninguém quer nem ouvir. Não, não procure Veras não, que Veras virou alcoólatra. E eu ligo para nada. Veras é um símbolo do auge, do período áureo, a decadência do cacau. A decadência do cacau. Veras, eu acho que Veras só não se deixou abater pela vassoura de bruxa. Foi mais bruxo do que a vassoura de bruxa. Ele deu 1-0 na vassoura de bruxa. Que antes da vassoura chegar, ele já tinha detonado o que ela veio com o propósito de detonar. Porque Veras não tinha limite para nada. Tudo que ele fazia, ele se empenhava demais no que estava fazendo. Tudo que ele fez na vida, ele fez com exagero. Quando gastou, gastou demais. Quando bebeu, bebeu demais. Quando foi nas drogas, foi demais. Tudo de Veras era exagero. Transava com as doidas, com os doidos, no coreto da praça, dormia no coreto da praça, ficava barbudo, deixou a barba crescer, ficava sujo, mendigo mesmo, aquele protótipo do mendigo, pedindo dinheiro para um a outro para tomar cachaça, mas sempre que as pessoas se aproximavam dele, descobriam que naquele corpo, naquela casca ali, tinha, por trás daquilo tudo, tinha uma pérola fina, uma joia rara, muito preciosa, pela inteligência, pela sensibilidade, pelo amor que tinha. Tu sabes que, no fundo, por mais medo que eu tenha, eu gostaria um dia de me ver, para saber quem sou. Para perguntar a mim, sabe o quê? Quem és tu, Brutus? Ou até tu, Brutus. Existe na alma do ser humano uma coisa sublime: o não ser. Existe uma outra coisa no ser humano, aquilo que ele vê e começa a se comparar, pensando que ele podia ser sem ser.
Hoje eu não quero mais nada, a não ser ali onde eu tenho meus sonhos e é minha realidade. Que na vida é tudo mentira, então eu acredito nos sonhos hoje. Ela morreu porque Vera se entregou ao álcool. Começou um processo de alcoolismo longo, que durou muito tempo, mais de 20 anos, Vera bebendo. De vez em quando, no começo eu ainda conseguia tirar ele por uns meses, recuperava ele, depois ele voltava de novo, mas no final não teve jeito. Ele começou um processo de alcoolismo e foi ficando até que morreu. Porque os órgãos foram desgastando, a saúde foi desgastando. Por mais que ele parasse, já não tinha mais condição de recuperar o organismo. Velório simples. Não veio fru, não veio capela, não veio nada. Só veio só o caixão e o povo, pronto, acabou. Porque o importante, o que ele gostava era da vida. A morte não fazia parte da vida dele. Veras era a Bahia, era todo o sincretismo da Bahia, era toda a magia da Bahia, toda a loucura da Bahia e toda a poesia da Bahia, misturada com toda a poesia, toda a loucura e toda a porra-louquice de Jean Genet, o poeta francês. Então, isso fez de Vera internacional cosmopolita. Sabe que eu tenho algo de Veras, sabe? O Veras era um gosto, né? Um marginal. Sempre que, como eu disse, que foge do sistema, né? Eu tenho isso em mim, mas eu penso que não na intensidade que ele tinha, né? Então são essas censuras nossas, né? Que fazem... Mas ele não tinha censura, né? Então, muito mais livre, um ser muito mais livre. Eu vi intensidade em Veras. A própria loucura dele, a loucura, a intensidade da loucura, a intensidade da lucidez dentro da loucura e da loucura dentro da lucidez. Deveras.